Olá, você que está nos assistindo, você já sabe, mas nunca é demais repetir. Não deixa de participar aqui do Manhã no Ar. Tem um flagrante, denúncia, quer dar sua sugestão de reportagem? É só mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí de novo, 92258767 ou posta aqui, ó, na nossa página do Facebook. A gente adora a sua participação e sempre mostra aqui no ar ao vivo. Manda que a gente coloca aqui no Manhã no Ar. Manaus amanheceu chuvosa hoje, a gente vê imagens, vamos botar aí no telão? Olha só, são imagens da Zona Sul, o tempo está bem fechado, a previsão é de que continue chovendo durante todo o dia. A máxima deve chegar aos 31 graus e a mínima a 26 graus. Que tempo fechado, e por causa disso, o RC Cop não conseguiu subir ainda, né? O tempo está fechado, tem questões aí meteorológicas, como a gente sabe, que impedem o voo, mas se a chuva der uma trégua, o Adeilson, o Alex e o comandante Robson vão subir com o RC Cop, já estão lá no Aeroclube, onde parte o RC Cop, esperando aí o tempo dar uma acalmada para mostrar o trânsito e outras informações ao vivo para a gente lá de cima. Por enquanto, a gente vai aguardar apenas. Olha só, gente, agora vamos para um assunto muito sério. Como mostramos na semana passada, o número de acidentes de trabalho coloca Manaus em uma triste liderança em relação a outras capitais. E 2 acidentes ontem contribuem, infelizmente, ainda mais para essa estatística. Um marceneiro de 65 anos caiu de um prédio em construção, ele não usava cinto de segurança e um muro desabou sobre um operário. Uma notícia muito triste, mas deve ser debatida para situações como essa não voltem a acontecer. Vamos ver a reportagem da Lani. Um dos acidentes aconteceu por volta de 3 horas da tarde, na obra do Prosamin do São Raimundo, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, o muro que Sebastião Miranda Filho estava quebrando de uma casa desapropriada caiu em cima dele. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Um barulho forte, aí os moradores correram para ver desabado o muro em cima dele. Não sei não. É da empresa, né, da Andrade Gutierrez. Estava gritando, mas o socorro demorou. No outro acidente, o carpinteiro José Martins Pereira, de 65 anos, caiu do 3º andar deste prédio, no bairro Ponta Negra. Segundo informações de funcionários da empresa, o carpinteiro estava sem o cinto de segurança e a tábua do andaime em que ele estava, no 3º andar deste prédio, quebrou. Um trabalhador de 65 anos, eu acho que não tem condições de trabalhar numa obra por fora, que a idade dele, além de ser avançada, ele sem cinto de segurança. E vamos pedir a fiscalização do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, que é um órgão competente, que sempre foi parceiro da gente, para embargar essa obra. Que o que nós constatamos aqui, todo trabalhador falou, que não tem condições de trabalhar, porque aí pega pressão de encarregado, pressão de mestre de obra, de engenheiro, e uma coisa que achei incrível, na hora do acidente que teve, o técnico de segurança não estava presente. A obra, segundo o sindicato da categoria, só deve retornar às atividades nesta quarta-feira. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da empresa Andrade Gutierrez, responsável pela obra aí do Prosamin, informou que a empresa está apurando os fatos em conjunto com as autoridades competentes para identificar as causas desse acidente. A empresa vai aguardar o laudo final para se pronunciar sobre o caso e informou que está dando toda a assistência à família. Em relação à empresa direcional da obra da Ponta Negra, que nós mostramos também, a nossa produção não conseguiu até esse momento contato com a construtora. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o procurador Jorcinei Dourado, do Ministério Público do Trabalho, no Amazonas. Bom dia, procurador. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui no Manhã no Ar. Bom dia. Essa estatística, esse ranking, é muito triste para nós do Amazonas, né? Tem piorado nos últimos anos e por que isso estaria acontecendo? Por que a gente tem esse ranking vergonhoso da liderança de mortes na construção civil? Olha, eu posso lhe dizer que não é por falta de fiscalização, até porque o Ministério Público do Trabalho, assim como o Ministério do Trabalho e Emprego, vem intensificando o trabalho, principalmente no segmento da construção civil, né? Que aí foram os 2 exemplos que nós tivemos na reportagem, né? É um segmento que teve uma melhoria, mas infelizmente no dia de ontem nós tivemos 2 mortes, né? Então isso aí vem agravar. Então os números eles aumentaram principalmente agora, mais recentemente, por conta também da questão da atividade industrial, do polo industrial. Então assim, a gente tem como fazer uma diferença, né, de que em relação à questão da construção civil houve uma diminuição,
né? Isso do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho, mas o número de acidentabilidade no nosso estado aumentou por conta de outras atividades, sobretudo na área industrial. O problema está no empregador que não oferece essas condições de segurança, como equipamentos obrigatórios de segurança, ou no operário que não faz uso delas, ou em ambos? Olha, as responsabilidades por cuidar do meio ambiente de trabalho, a grande maioria delas são do empregador. Então, normalmente, os acidentes ocorrem porque a empresa não investe nessa política de segurança, não adota medidas de proteção coletiva, que são as principais medidas, né, que devem ser adotadas. Por exemplo, num canteiro de obras desse, poderia ter sido feito um guarda-corpo para poder evitar que o trabalhador caísse, poderia se utilizar telas, né, exemplo do que a gente utiliza nos apartamentos hoje, né, para evitar a queda, né, além, e por último, a última opção, nós temos os equipamentos de proteção individual. Então, muitas vezes, o empregador não faz a política, não investe em medidas de proteção coletiva, não fornece os equipamentos de proteção individual e muitas vezes não fiscaliza o uso desses equipamentos por parte dos seus empregados. É claro que a gente também não pode deixar de comentar que os trabalhadores também têm responsabilidades. Então, os trabalhadores eles são obrigados a cumprir as determinações do empregador no que tange ao cumprimento dessas obrigações ou essas políticas de saúde e segurança. Porque se ele não vier a cumprir, ele poderá ser demitido, inclusive, por justa causa. Então, ambos têm responsabilidades, mas a responsabilidade maior e quase sempre a causa dos acidentes se dá por culpa dos empregadores. Quer dizer, não é uma opção do empregado usar ou não, é obrigação e isso tem que ser fiscalizado e fazer ser cumprido, não é isso? A responsabilidade pela saúde e segurança no ambiente de trabalho é do empregador. Então, o fornecimento de equipamentos, toda essa política deve ser direcionada, deve ser coordenada e supervisionada pelo empregador. Cabendo ao empregado, como eu disse, cumprir essas determinações. Quem fiscaliza, procurador? Quem fiscaliza e existe um número de fiscais suficientes para a quantidade de obras que tem pela cidade? Olha, a primeira responsabilidade pela fiscalização é do próprio empregador. Ele tem que fiscalizar os seus empregados quanto ao uso desses equipamentos, quanto à aplicação das medidas de segurança, verificar se o que está estabelecido lá no seu PPRA, no seu PCMSO, que são programas de saúde e segurança no âmbito da empresa, estão sendo efetivamente implementados. Quanto à fiscalização externa, que eu posso dizer assim, que seria do Ministério Público do Trabalho e, sobretudo, do Ministério do Trabalho e Emprego, levando em consideração o Estado como um todo, o número, tanto no Ministério do Trabalho e Emprego quanto no Ministério Público, é muito reduzido, né? Então, nós precisaríamos aumentar, mas isso não é justificativa para esse dado alarmante, né? Que é um alto índice de acidentabilidade no nosso Estado, porque a primeira responsabilidade, como eu disse, é do empregador. A gente tem uns números aqui, olha só, proporcionalmente, né, um ranking, como a gente falou, nós estamos em primeiro lugar, os números são grandes de indenizações. Segundo as informações aqui da produção, apenas 6 empresas tiveram que pagar 35 milhões de reais em indenizações por terem sido consideradas culpadas. Essas indenizações, normalmente, elas são bastante altas. Ainda assim, o empregador, não vou dizer que prefere, porque ninguém prefere, né, não se pode imaginar que alguém prefira a morte de alguém do que pagar. Isso daí seria absurdo. Mas, assim, essa falta de cuidado nessa fiscalização acaba ocasionando indenizações tão altas. Nem mesmo com essas indenizações se sente impulsionado a fazer essa fiscalização? O que eu posso dizer é que realmente ainda existe muito aquela cultura de que esse tipo de coisa nunca vai acontecer comigo, vai acontecer sempre com o meu vizinho, né? A gente acha que sempre vai acontecer com o vizinho. Então, acaba havendo um desleixo. Muitos empresários também, alguns empregadores, acabam optando por esperar a fiscalização chegar para adotar medidas, né? E eu sempre digo que, na verdade, as questões relacionadas à saúde e segurança, elas são questões que devem ser tratadas pela empresa não como um custo, mas como um investimento, porque as consequências, caso aquela empresa acabe colocando um trabalhador numa situação de risco ou até vitimando, ele poderá ter 5 consequências, inclusive de efeitos pecuniários. As indenizações individuais no âmbito da Justiça do Trabalho por danos morais, materiais, que são hoje, eu posso dizer que quase 80% dessas ações na Justiça do Trabalho no Amazonas, elas giram em torno de acidentes de trabalho. 80%? Eu não tenho esse número exato, mas pelo quantitativo, a cada 10, a gente vê numa média de 7 a 8
138 processos sendo julgados sobre essa... né? É muito alto, Muito alto. né? Sobretudo aí ligado ao polo industrial. Nós temos as indenizações a que você se referiu, Daniela, que são propostas em ações civis públicas pelo Ministério Público do Trabalho, que são as indenizações por danos morais coletivos, que são milionárias, em que ano passado 6 empresas tiveram que pagar quase 35 milhões de reais. Temos as autuações do Ministério do Trabalho e Emprego, temos a questão das ações regressivas, porque hoje a União Federal ela tem cobrado a devolução de tudo aquilo que o INSS gasta com o pagamento de benefícios em relação àqueles empregadores que cometem acidente de trabalho. Quer dizer, não somos nós, não é o Estado que paga. É cobrado dele essa indenização também pelo que o Estado, no caso o INSS, desembolsou. Isso, essa é uma política recente. E também o direito tributário está interferindo nisso, porque quem tem um nível de acidentabilidade mais alto, ele tem, hoje a legislação determina que se pague um maior tributo, que é o seguro acidente de trabalho, hoje denominado de GIL-RAT. E quem investe em saúde e segurança, e se tiver um índice de acidentabilidade baixo, ele poderá pagar menos tributo. Então, é um incentivo, inclusive, com né? certeza. Esse quinto item que o senhor citou é um incentivo. Não bastante o maior incentivo, que é preservar a vida das pessoas, que esse não há incentivo maior, você saber que seu funcionário está trabalhando com segurança, preservar a vida no canteiro de obra, mas existe, inclusive, um incentivo fiscal. Com certeza. Essa é uma lei recente, né, que está dando esse incentivo para que as pessoas, estimulando, como você bem colocou, para que as pessoas venham investir, os empregadores venham investir. Né? E como você falou, esses são os efeitos pecuniários. Nós temos os efeitos relacionados ao próprio trabalhador, né, vai perder a sua capacidade. E esse é um grande problema que nós temos aqui, porque em razão desse esse índice alarmante, nós estamos percebendo que pessoas de 25 a 35 anos que deveriam estar na sua plena capacidade laboral estão saindo do mercado de trabalho por conta de doenças ocupacionais, por conta de acidentes de trabalho típicos, né? Você falou em idade, eu queria voltar ao caso da matéria da Lani, que a gente mostrou agora há pouco no início dessa entrevista, e também eu li hoje no Jornal A Crítica uma matéria sobre essa matéria, sobre esse assunto, que diz o seguinte: o marceneiro que faleceu, no caso da queda do prédio em construção, tinha 65 anos de idade. Existe algum limite para essa idade? Ele, com essa idade, ele poderia estar exposto num parapeito no lado de fora? Existe alguma lei que proíbe ou não? Ele, mesmo nessa idade, ou até idade mais avançada, ele está enquadrado igual? Não existe nenhuma restrição legal para o exercício de uma determinada atividade, especificamente no âmbito da CLT, para o exercício de uma determinada atividade, ou seja, colocando a idade como um critério para tirar a pessoa da atividade. Então, mas a empresa ela tem que verificar se realmente a pessoa tem condições, tem que fazer os testes, né, periódicos, né, para ver se a pessoa ainda tem aptidão para fazer aquela atividade. Mas eu penso que nesse caso específico, sem fazer qualquer juízo de valor a princípio, admitir que uma pessoa caia, né, de um andar é algo assim que isso é coisa do passado, porque você tem tantos mecanismos e recursos, né, para você evitar esse tipo de coisa, como eu disse, tem a proteção coletiva, você tem redes de proteção, o cinto de segurança, né, em última hipótese, né, que seria o cinto de segurança, e nesse caso aí nós vimos que o trabalhador COI ele não dispunha de nada disso. Então é lamentável e é mais uma família que perde aí quem sabe, eu acredito que seja a pessoa que garante o sustento de toda a família, né, um pai de família que se perdeu. Você tem em casa, pode ter estranhado esse valor até de 35 milhões de reais que eu falei, o doutor Jocinei depois falou também, confirmou, mas olha só esses números como são alarmantes. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, em 3 anos, gente, foram registrados mais de 27 mil acidentes de trabalho em 3 anos. É um número muito alto, muito grande. Esse é um número em nível nacional, né? Mas assim, é um número que... E por esse número, o INSS, que é o dado mais próximo daquilo que seria real, porque a gente ainda tem um alto índice de subnotificações, ou seja, nem todos os empregadores comunicam aos órgãos públicos, que é uma obrigação legal, a ocorrência de acidente de trabalho. Então a gente está trabalhando com números que partem das comunicações, mas esse número realmente não retrata... Pode ser até maior, com né? certeza, deve ser maior. Agora, quem quer fazer uma denúncia, como é que faz para procurar vocês?
Olha, qualquer pessoa pode fazer denúncia no Ministério Público do Trabalho, seja trabalhador, seja um parente do trabalhador, um amigo que tenha conhecimento de qualquer irregularidade. Alguém que esteja passando pela obra, vê alguém pendurado, pode fazer essa denúncia? Qualquer pessoa. Inclusive, uma das grandes atuações que o Ministério Público tem feito, tem partido de uma atuação promocional, ou seja, o Ministério Público ele não fica aguardando denúncias, ele toma iniciativa. Então, a gente andando muitas vezes pelas ruas, a gente vendo uma situação de irregularidade, a gente tem aberto procedimentos nesse sentido. Mas qualquer pessoa da cidade, do interior do estado, pode fazer por meio do nosso site, pode fazer por meio do telefone, né? E também pessoalmente na sede do Ministério Público do Trabalho. Como faz? Vai na internet, procura Ministério Público do Trabalho, é isso? www.pgt.mpt.gov.br e lá nesse site você vai ter um íconezinho chamado Faça Sua Denúncia. E você clicou lá, vai ter um formulário, você preenche, não precisa se identificar. A gente está mostrando nesse momento imagens do site. Isso. É esse site? Você não precisa se identificar. Se você não quiser nem colocar nenhum dado também de maneira anônima, você pode fazer. E aqueles que quiserem se identificar, eles podem fazer, mas o Ministério Público resguarda a sua identidade em face da empresa que vai ser investigada. Muito obrigada, doutor Jocinei, pelas suas informações. A gente espera que realmente os trabalhadores cumpram as normas e que o empregador veja nisso uma forma não só de ganhar um lucro, mas também preservar a vida das pessoas, que sempre está em qualquer situação em primeiro lugar, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e esse espaço aberto aqui para a gente. Muitíssimo obrigada novamente. A edição do jornal A Crítica de hoje destaca a possibilidade de migração para Manaus de empresas que tentam superar a baixa econômica. Zona Franca de Manaus vira alternativa do Sul contra a crise. A manchete é da Sádia Gesine, mas quem traz as informações para a gente é o editor de economia, o Joubert Lima. Vamos ver. Bom dia, Daniela. A manchete de hoje do jornal A Crítica traz uma situação inusitada. Apesar dos problemas econômicos que o país enfrenta, a Zona Franca de Manaus pode se beneficiar dessa situação. Isso porque várias empresas do setor de eletroeletrônicos já manifestaram o interesse de se instalar em Manaus, por conta dos incentivos fiscais. A Zona Franca de Manaus acaba se tornando uma ótima opção de investimento. Representantes de empresas de Minas Gerais estiveram ontem em Manaus e já começaram tratativas com o governo do estado e com a Suframa para iniciar o processo de instalação de novas empresas que podem trazer investimentos bilionários e gerar pelo menos 3 mil novos empregos já em 2016. Essas e outras informações você vê com mais detalhes na edição do Jornal A Crítica de hoje. Tomara que dê certo, né? As empresas venham, toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Agora vamos mudar de assunto, vamos ao vivo na Rádio A Crítica conversar com Wilson Lima e Adriane Diniz. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom dia, Daniela. Bom dia. O que manda os ouvintes? Vocês têm denúncias, é isso? É isso mesmo. Ainda há pouco um ouvinte ligou, ele está lá no Hospital 28 de Agosto, acompanhando a internação da mãe. E durante essa chuva da madrugada e agora da manhã, uma sala foi alagada. De acordo com ele, várias goteiras na sala clínica de cirurgia de observação. São as pessoas que estão ou voltando da cirurgia ou as pessoas que vão fazer uma cirurgia. A sala está completamente alagada, de acordo com o relato do ouvinte. Os pacientes, cerca de 30 pacientes que estavam nessa sala, tiveram que ficar no corredor, porque o volume de água foi tão grande que não teve condições mais deles permanecerem por lá. E a água que entrou nessa sala acabou escorrendo para a sala do lado e também fez com que alguns pacientes tivessem que ser retirados dessas salas e colocados no corredor. O ouvinte ligou muito indignado. Ele fala que recentemente o hospital passou por uma reforma, ao 28 de agosto, e de repente essa situação. O espaço aqui já está aberto para que a Suzan se manifeste a respeito disso. Até agora ainda não recebemos nenhuma resposta a respeito desse assunto. O que a gente tem é esse depoimento do ouvinte, que inclusive já se comprometeu em mandar vídeos para a gente mostrar daqui a pouco no Alô Amazonas. Que coisa, hein? Como você mesmo falou, 28 de agosto, tão recentemente sofreu uma reforma. Na verdade, foi uma reconstrução, né? O prédio foi totalmente reformado, totalmente construído. E agora é
uma situação como essa num dia de chuva, que triste. Goteira, né? Ele chegou a falar se tem fotos, se tem algum registro, se os parentes fizeram alguma imagem? Ele disse que começou a fazer algumas imagens, mas quando alagou a sala, inclusive ele disse que as pessoas tiveram, os acompanhantes ficaram com as pernas molhadas, que quem estava sem salto começou a subir a água, então molhou a calça, molhou roupa, molhou os objetos que as pessoas levam ali para ficar acompanhando os pacientes. Só que na hora que a primeira sala, que é essa sala de clínica cirúrgica e observação, foi alagada, eles foram retirados para o corredor, ficou escuro e ficou mais difícil de fazer as imagens, mas ele ainda fez alguns registros e a gente já tem o contato dele, vai entrar daqui a pouco para ter mais detalhes sobre a situação e conseguir essas imagens para cobrar também um posicionamento da Suzan. Vamos ver se a gente consegue ainda nessa edição mostrar aqui exatamente isso que a Adriane está falando, esse problema todo por causa da chuva no pronto-socorro 28 de agosto. Wilson, também você tem outra informação de ouvinte, é isso? Na verdade, o que eu tenho aqui é uma ação que tem acontecido em todo o Brasil, uma iniciativa dos planos de saúde, que é o trabalho de prevenção. Os planos de saúde estão oferecendo hoje programas para os beneficiários perder peso, controlar a pressão arterial, e os usuários interessados ou aqueles que aderem a esses programas acabam ganhando descontos, acabam ganhando prêmios como celulares, laptops, e isso é baseado no estudo e claro, isso já é óbvio que quando você faz esse trabalho de prevenção, você acaba economizando no atendimento do plano de saúde. Então, hoje, 3% das pessoas usuárias dos planos de saúde já aderem a esses programas. Inclusive, a Folha de São Paulo dá destaque para esse assunto e traz aqui um dado das capitais onde os planos de saúde atendem. Aqui, por exemplo, em Manaus, 16,6% das mulheres que têm plano de saúde já participam desses programas. E os homens, olha só, estão no número maior, 17,9%. Então essa é uma notícia muito interessante. Como é que é, Wilson? Os homens estão aderindo mais do que as mulheres? Exatamente. Pode uma coisa dessa, Adriane Diniz? Me digam se pode. Você que é uma pessoa adepta a esportes, gosta de cuidar da saúde, me diga se a mulherada não está vacilando. Daniela, que seja porque devem ter mais homens com pressão arterial. Eles estão mais debilitados. E não é preventivo, é algo já para controlar. Eu imagino que seja isso. Olha só, Dani, o fato é o seguinte, é que a Adriane Diniz começou esses dias. Está quanto tempo você começou? 3 meses. 3 meses. Ainda não entrou nas estatísticas. Essas estatísticas aqui são do ano passado, entendeu? Então ela deve entrar na estatística do ano que vem. E aí talvez esse número ultrapasse. A diretora está me chamando a atenção aqui no ponto. Se você fala da Adriane, o Wilson também é atleta, ela está dizendo. Bom, há algum tempo que a gente vem cuidando da saúde, né? Não sou aquele atleta. O Wilson tem um super cuidado com a alimentação. Olha, que legal, que legal. E ainda falando sobre saúde, Daniela Sayag, está acontecendo uma campanha pela Secretaria de Estado de Saúde para incentivar a doação de leite materno. Inclusive, hoje, nos terminais de integração dos ônibus, há pessoas distribuindo panfletos para orientar as pessoas, sobretudo as mulheres, e incentivá-las a fazer essa doação. Essa campanha também acontece nas maternidades. E lá as mães que podem fazer essas doações vão receber as orientações necessárias e aonde devem ir para poder praticar esse gesto de amor. Vou contar um detalhe aqui da minha vida pessoal para vocês e também para os nossos telespectadores, que vocês Vamos não lá. sabem. Eu fui doadora de leite na minha primeira filha. A Giovana nasceu prematura, então eu tinha mais leite do que a bebê, que era muito pequenininha na UTI, poderia tomar, e eu fazia essa doação. E o gesto é, assim, impressionante. Você realmente partilhar, poder contribuir com a vida, sobretudo dos bebês que estão nas UTIs, precisam desse leite. O leite materno, ele tem toda uma série de nutrientes que restabelecem a criança que está com problema de saúde ou que está com baixo peso na UTI. Você poder fazer isso, parece assim que você se revigora também. Então é um depoimento aqui pessoal, se você puder, tá grávida ou já acabou de ter o bebê e puder fazer essa doação, é muito bem-vindo, os bancos de leite realmente agradecem. Olha, legal. E não tem aquela história de dizer assim, você vai doar, vai faltar para o seu bebê. Nada, de jeito nenhum, porque o leite é assim, quanto mais tira, mais a mulher produz. Então é um ato de amor e que é bem-vindo para a saúde da mulher e do seu bebê também. Legal. É isso, meninos. Muito obrigada e até amanhã. Até lá. Até lá, Daniela. Tchau.
Nós conversamos com a Daniela. Olha só, gente, feio, hein? Um vereador de Manaus se envolveu numa confusão nesse fim de semana. Segundo testemunhas, o parlamentar tentou intimidar funcionários do Detran para livrar um condutor embriagado do flagrante. Aí não pode, né? Esse vídeo é do momento em que o motorista Muammar El Kadhafi Musa foi parado numa blitz da lei seca na Avenida do Turismo. Com voz arrastada e visivelmente embriagado, ele teria tentado subornar os agentes e recebeu voz de prisão. Você acha que podia levar o veículo para pagar 10 mil reais? Entendeu? Você falou para ele que ele passou o rádio para mim. Vai da hora que eu falo pra ti, meu irmão, mantenha calma. O cara me deu o pescoço, o senhor tá preso. Mas o que eu fiz pra ser preso? O senhor tá preso. O que eu fiz? O caso foi parar na delegacia e o motorista teria chamado o vereador Ceará do Santa Etelvina para tentar intervir na situação, como mostram essas fotos. Segundo o diretor do Detran, o parlamentar tentou intimidar os agentes de trânsito. O veículo ele está no nome do vereador, né? Então o cidadão ligou para o vereador dizendo que tinha sido pego numa blitz e o vereador foi lá no 19º para... E lá chegando, ele que tentou intimidar os nossos agentes, dizendo que era vereador, que tinha amigos e que tudo mais. Aquelas coisas que nós já conhecemos, infelizmente, escabrosas. Em nota, o vereador Ceará do Santa Etelvina disse que em nenhum momento tentou impedir o trabalho dos policiais e que só foi até o 19º Distrito Integrado de Polícia porque o veículo apreendido pertencia a ele, mas que já havia vendido ao condutor detido no último dia 15 de maio e que o trâmite de transferência ainda não foi concluído. O vereador afirmou também que apoia as ações do Detran no combate a motoristas que conduzem veículos embriagados. O motorista que pagou fiança de um salário mínimo foi ao Detran para conversar com o presidente do órgão. Na saída, Muammar voltou a negar que estivesse dirigindo alcoolizado. Não bebi álcool, não. Então, se o laudo der positivo para alcoolemia, está errado. Não fiz teste nenhum. Nenhum teste. Mas, segundo o diretor do Detran, o motorista passou pela avaliação de um perito do IML, que confirmou o estado de embriaguez. Foi feito um teste clínico no IML, onde atestou que efetivamente ele estava, feito por um perito do IML e atestou que efetivamente ele estava alcoolizado. Foram duas infrações que ele cometeu. Primeiro, uma picape com 9 pessoas dentro. Chama a atenção. E também a questão da embriaguez. Que confusão. Assim a gente espera, né, Márcio Azevedo, que uma pessoa que é representante pública não pode ter realmente uma atitude como essa. A Câmara Municipal de Manaus disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto. A gente espera que ele se resolva e que, de fato, a pessoa, se está dirigindo alcoolizada, seja punido, porque, obviamente, não pode botar a vida das pessoas em risco. A gente vai para um pequeno intervalo, são 6 horas e 56 minutos e volto daqui a pouco, mostrando que Moacir Jorge Pessoa, o Moa, volta ao banco dos réus, será novamente julgado. Você lembra do Moa? Ele trabalhava para o ex-deputado Wallace Souza e agora volta novamente para o banco dos réus. Ele que 59 minutos, falta um minutinho aí para as 7 da manhã, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E hoje a Justiça julga novamente o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, o Moa, ex-PM que prestava serviços para o ex-deputado já falecido Wallace Souza. É acusado de uma série de crimes e vai ser julgado mais uma vez a pedido do Ministério Público, que contesta a inocência do réu no processo pela morte do traficante de drogas Cleomir Pereira Bernardino Caçula, ocorrido em 2007. O Márcio Azevedo está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daniela. Além de Moa, também volta ao Banco dos Réus hoje o comparsa dele nessa ação, Mário Rubens Nunes da Silva, conhecido como Mário Pequeno, que, segundo as investigações da polícia, na época participou desse crime juntamente com o filho do ex-deputado já falecido, o Rafael Souza, que em 2012, no primeiro julgamento por esse crime da morte do caçula, foi condenado. E nesse mesmo julgamento que condenou o Rafael, o Moa e o Mário Pequeno foram inocentados. Por esse motivo, o Ministério Público entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Amazonas e o Tribunal de Justiça do Amazonas anulou esse julgamento, né, e eles retornam hoje para ser novamente apreciado pelo Tribunal do Júri.
Dessa vez, a audiência, o julgamento acontece no primeiro tribunal do júri, que está sob a competência da juíza Mirza Thelma, que é muito conhecida no meio jurídico como uma juíza mão de ferro. Obviamente, vai ter a participação de um júri popular, porque trata-se de um crime de homicídio, e aí já foram arrolados para prestar depoimento nesse caso o delegado Mário Chicre Neto e a advogada Gorete Tessas, além de outras testemunhas. Está previsto para começar 8h30 da manhã, lá no Fórum Enoque Reis, ali no Aleixo, e a previsão é que deve durar o dia todo e talvez entre pela noite. Lembrando que o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, o Moa, já foi condenado por outros crimes, do qual ele é imputado participação. Ele que era apontado como um dos seguranças do ex-deputado já falecido, o Wallace Souza, e teria se envolvido em diversos crimes que ficou conhecido mundialmente como o caso Wallace. O Moa está no Amazonas, ele ficou um tempo num presídio federal, mas foi recambiado para o Amazonas e está cumprindo as penas que ele já foi condenado aqui no presídio do Amazonas. E agora pela manhã, provavelmente nesse momento já deve ter sido conduzido até o Fórum Enoque Reis ali no Aleixo para aguardar o início desse julgamento. A gente vai tentar acompanhar, Daniela, porque sempre que há um julgamento do Moa, o defensor público dele, doutor Ederval, é um defensor público que ele é muito expressivo, muito caricato, e ele, naquela loucura, o pessoal chama, né, a forma como ele defende, uma loucura, mas nessa loucura, ele inclusive já conseguiu absolver o Moa em um outro julgamento, que diziam que o Moa assassinou uma pessoa por crime passional. Então, é um julgamento que é muito concorrido, ainda mais por estudantes da área de direito, por conta da participação aí do doutor Antônio Ederval, que é um defensor público do ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa. Bom, esse é o fato que vai ser destacado hoje lá no Tribunal de Justiça. Já na área policial, noite e madrugada bem diferente em relação a ontem, viu? Muito agitado aqui a nossa capital, muitas pessoas presas aqui, a gente está no Instituto Médico Legal, já chegaram várias viaturas trazendo presos por exemplo de corpo de delito. Foi registrado um homicídio na madrugada ali no bairro Zumbi 2, na rua Joana d'Arc. Segundo informações, o jovem Bruno Leonardo Lopes Coelho estava dentro de casa, de 25 anos, estava dentro de casa, e chegou um amigo e disse: Bruno, vamos lá para frente conversar. Nisso que ele foi lá para frente, minutos depois passou um carro amarelo, de dentro os ocupantes atiraram, acertaram ele com 2 tiros na região da cabeça. A vítima ainda foi socorrida para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, mas já chegou lá no local sem vida. A polícia acredita que esse amigo tenha participação, porque o rapaz estava dentro de casa, o amigo chegou lá só pedindo para ele ir lá para frente para conversar, e na sequência chegou esse carro com os atiradores. Também passou aqui pelo IML 2 situações, uma de roubo, um adolescente de 17 anos e um rapaz, o Alessandro de Souza Lima, de 18 anos, roubaram a moto de um policial civil durante a noite aqui na Cidade Nova. Eles viram esse policial civil na rua 27, aqui na Cidade Nova, e com uma arma de brinquedo pararam o policial civil que não reagiu e tomaram a moto dele. A polícia foi acionada, perseguiu esses 2 suspeitos, a polícia ainda tentou atirar contra eles, porque tinha informação de que eles estavam armados, mas eles não reagiram, os 2 não reagiram, acabaram sendo presos pela polícia e trazidos aqui para o IML. O detalhe é que o Alessandro, quando era adolescente ano passado, chegou a ser detido em uma ação que prendeu um grande traficante de drogas na Avenida das Torres com mais de 20 quilos de droga na ocasião. Ele passou 8 meses no Dagmar Feitosa, ganhou liberdade, voltou às ruas para delinquir novamente. Já outro assaltante que não deu tanta sorte, Daniela, foi um caso que aconteceu ali na Zona Norte, na colônia Terra Nova 2. Houve um assalto no finalzinho da noite em uma drogaria na rua Malaquias. Um homem e uma mulher entraram, se fingindo de clientes. O homem, o Gabriel Alves de Castro, de 22 anos, anunciou o assalto. Segundo informações, um cliente que estava no local reagiu, atirou contra o Gabriel, e o Gabriel foi socorrido. A polícia aguarda agora só ele receber alta e depois vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Não morreu, mas foi baleado. Para você ver como foi bem diferente de ontem a situação policial em Manaus. Bem agitado, Daniela. Muito obrigada, Márcia Azevedo, aí com as informações de polícia ao vivo. Produção, vamos dividir a tela. Eu queria falar agora com o Rômulo, ele já está posicionado. Obrigada, Márcio. Hoje, 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública e para comemorar essa data, os servidores vão prestar atendimento rápido e gratuito para a população. Que notícia boa, hein, Rômulo? Me conta os detalhes. Bom dia, Daniela. Muito bom dia a todos. Uma excelente notícia, dia de festa para os defensores públicos e dia de muito trabalho. Você aí de casa tem alguma dúvida em relação à separação amigável, aquela em que as 2 partes acabam entrando em um acordo?
Tem alguma dúvida sobre acidente de trabalho, direito trabalhista como FGTS? Essa notícia é para você, ligado no Manhã no Ar, com informação atualizada. Daqui a pouquinho, a partir de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, você pode ir até a Praça da Polícia, que fica ali no centro da capital, perto daqueles pontos de ônibus bem movimentados. Lá você leva um documento de identidade com foto, pode ser o seu RG ou a carteira de habilitação, e lá você vai ter oferecido de forma gratuita uma série de serviços da Defensoria Pública. Os defensores vão estar lá cadastrando quem chegar, não há um número limite, o atendimento vai até 2 horas da tarde. Caso ultrapasse a expectativa desses defensores públicos, você chegue um pouco depois ou espere muito tempo lá para ser atendido, já haverá um agendamento para que você possa receber o serviço gratuitamente da Defensoria em outro dia aqui na capital. É uma boa notícia porque muita gente acaba esperando por muito tempo na fila, na justiça, para resolver um problema simples, como, por exemplo, tentar requerer o FGTS. Você pode procurar, só repetindo, Praça da Polícia, no horário de 8 da manhã até 2 horas da tarde, serviço gratuito para a população que espera por um serviço assim de qualidade e num dia especial como esse. Comemoração para a Defensoria Pública, serviço gratuito para a população. Daniela. Obrigada, Rômulo de Castro, com as informações ao vivo. E é uma notícia boa, inclusive, porque a gente sabe todos os problemas que enfrenta a Defensoria Pública em termos do número de defensores, que é bem menor do que a necessidade, a quantidade de população. Em vez de eles protestarem, né, pararem, por exemplo, o serviço, pelo contrário, estão trabalhando e tentando ajudar as pessoas. Então, assim, duplo parabéns à Defensoria Pública, não só pelo seu dia, mas também pelo trabalho. Vamos dividir então agora a tela novamente, porque a gente tem informações agora ao vivo lá de cima do RC Cop com o Adeilson Albuquerque. Subiu, hein, Adeilson? Enfim, o RC Cop subiu, mas o tempo tá fechado mesmo, hein, meu irmão? Tá sim, Dani. Bom dia para você, bom dia também pro papai, pra mamãe, pra criançada, para toda a família que acompanha o Manhã no Ar nesta terça-feira. A gente mostra que ali para a zona norte de Manaus, a chuva é forte na manhã desta terça-feira. Aqui onde nós estamos, na zona centro-sul, Dani, o tempo é bastante fechado também, mas já não chove de forma intensa. Apenas garoa, chuvisca, mas é previsão de chuva para qualquer minuto. Eu, comandante Robson, o Alex Gomes, estamos sobrevoando aqui a zona centro-sul para mostrar que o tempo é fechado mesmo. A probabilidade para que 16 milímetros caia é de 96%. Esses 16 milímetros já estão caindo sobre a nossa cidade desde as primeiras horas da manhã de hoje. Vamos lá para baixo, Alex, só para a gente mostrar que a gente quer muita atenção, Dani, por parte do condutor, porque as nossas vias, todas as nossas vias estão completamente molhadas. Nós estamos mostrando aí o elevado de Flores, aqui próximo da rodoviária. Por aqui o trânsito já é bastante lento, então a gente pede muita cautela para quem está em casa, vai sair daqui a pouquinho da Cidade Nova, aqui pela Torquato Tapajós, pegando neste momento aqui a Constantino Neri, tem que ter um pouco mais de paciência. A gente vai só mostrar ali em cima, Alex, vamos mostrar que a chuva ali para a Zona Sul, para o lado do Educandos, para o lado ali também da Zona Sul de Manaus, por ali a chuva é muito forte, como a gente mostra neste exato momento. Parque 10, Zona Sul, Educandos, para ali chove demais na manhã de hoje, Dani. A gente não consegue, inclusive, ver a linha do horizonte, né? A gente vê que está completamente fechado, nuvens carregadas. Naquela primeira imagem que você mostrou também, que o Alex mostrou pra gente, a gente vê ali na direção ali da Cidade Nova, não é isso? Zona Norte está bem fechado também, não é isso, Nilson? Tá bastante fechado. A gente está mostrando aí exatamente o lado da Cidade Nova, ali dos núcleos 21, 22, 23, também Manoa. Por lá o tempo é muito fechado e chove bastante na zona norte da capital amazonense, como a gente mostra. Então a gente pede, Dani, inclusive para o condutor que ainda está em casa, para o papai, para a mamãe que vai sair em direção ao centro da Cidade Nova ou de outro ponto da nossa cidade, muita cautela, porque a chuva, pelo que tudo indica, não vai parar, não vai dar trégua e vai continuar pelo dia inteiro, por esta terça-feira toda. Então muita atenção e não esqueça da chuva e de trazer também a proteção para que evitar também outros problemas como gripe, febre ou algo parecido. Dani.
Obrigada, Adeilson. A gente vê aí já no finalzinho da participação do Adeilson, teve um probleminha de sinal. A gente espera poder novamente voltar com ele daqui a pouco, se o tempo deixar, né? A gente não sabe se o RC Coop vai continuar sobrevoando ou vai ter que descer por problemas climáticos. Mas já valeu a participação do Adeilson, do Alex e do comandante Robson. A gente espera poder voltar com eles ainda ao longo dessa edição. Olha só, a polícia está investigando a tentativa de homicídio contra o promotor de justiça, o Paulo Estélio, que foi baleado na garagem da casa na última sexta-feira. Conforme mostramos no Manhã no Ar, ele se fingiu de morto para escapar da ação dos bandidos. Olha só. As imagens do circuito interno mostram o promotor chegando em casa, num condomínio da Zona Oeste, na sexta-feira à tarde. 2 homens entram antes que o portão feche. Um deles faz ameaças e, em seguida, dispara contra a vítima. Os criminosos vasculham o carro. Um deles supostamente confere o estado de Paulo Estélio. Eles fogem levando o celular da vítima. Nesta segunda-feira, mesmo baleado no ombro, o promotor esteve no Ministério Público. Paulo Estélio acredita que só escapou da tentativa de assassinato porque se fingiu de morto. Quando ele atirou, que o projétil me atingiu e saiu muito sangue, né? Eu simplesmente estava consciente, mas eu baixei, né? Foi quando ele foi lá dentro depois e para verificar se eu havia morrido, eu fiquei imóvel. Ele então me largou lá e talvez já tivesse descarregado toda a munição que tinha. A Secretaria de Segurança investiga os autores e principalmente a motivação do crime. Na Promotoria de Urbanismo, entre outros assuntos, Paulo Estélio investiga construções irregulares na cidade. Uma das hipóteses é a de retaliação às investigações conduzidas pelo promotor. Nós não podemos descartar nenhuma linha de investigação, né? Se o intuito era me intimidar, na verdade o efeito foi contrário. Ele só fez foi, na realidade, me motivar mais. Que bom, né? Que corajoso, que todos tenham atitudes como essa. São 7h13. A gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando sobre cheia no Amazonas. O ministro da Integração esteve aqui junto com o governador, visitou alguns municípios e promete ajuda para as pessoas que estão afetadas pela cheia desse ano. Em ponto, estamos de volta. Um projeto lançado pela UEA promete facilitar a comunicação das pessoas com deficiência auditiva e visual. O programa chamado Julia vai contar com o apoio das empresas da Zona Franca de Manaus. Que legal! Vamos ver essa reportagem. Imagina poder ouvir o que é dito em linguagem de sinais. Esse é o projeto Julia. Esse programa foi desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas. O objetivo é facilitar a comunicação entre as pessoas com deficiência auditiva e de fala. Para isso, é utilizada uma pulseira com um sensor que faz a leitura do movimento e envia a informação via Bluetooth para o aplicativo, que pode ser instalado em um celular. Além das palavras prontas, o programa decifra também as letras. D, I, D. Esse professor foi quem coordenou a pesquisa. Através das novas tecnologias de celulares, processadores cada vez mais poderosos e com novas tecnologias de sensores, principalmente por causa dos games, né? Esses jogos hoje que você faz movimentação, nós procuramos associar essas tecnologias e criar em cima delas, né? De uma forma onde a gente acredita que se agregue mais valor, que é quando você traz um benefício social e econômico ao mesmo tempo. O projeto foi lançado nesta segunda-feira em solenidade na sede da UEA e reuniu estudantes, pesquisadores e empresários. A universidade estuda agora medidas para estender o programa à população e já está em contato com empresas para patentear o projeto. É um novo momento que a UEA vive, é um momento de começar a devolver à comunidade o esforço que tem sido desenvolvido por nossos professores, estudantes e funcionários. E, naturalmente, levá-la à comunidade o mais breve possível por meio de parceria com empresas situadas no Polo Industrial de Manaus. Parabéns aí ao Manuel Cardoso e seus alunos que sempre desenvolvem projetos voltados à melhoria da vida das pessoas, à qualidade de vida, sobretudo a pessoas que têm limitações físicas. Parabéns realmente por esse resultado. E os estudantes do Bolsa Universidade passam a contar a partir de amanhã com um núcleo para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. O Rômulo de Castro explica melhor para a gente como é que vai funcionar esse núcleo. Diga lá, Rômulo.
Bom dia novamente, Daniela. Você ligado no Manhã no Ar. É um sistema, o Núcleo de Empregabilidade. Quem vai explicar agora sim, melhor para a gente, de forma bem detalhada, é a diretora-geral da ESP, que é a Escola do Servidor Público de Manaus, a professora Luísa Bessa Rebelo. Professora, bom dia, muito bem-vinda ao Manhã no Ar. Uma boa notícia para quem está dentro do programa Bolsa Universidade. Mas o que é realmente? Do que se trata esse núcleo? O NEC, o Núcleo de Empregabilidade e Carreira, é mais um serviço que a Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Serviço Público, lança para o bolsista do Bolsa Universidade. Para participar do programa Bolsa Universidade, é preciso que a pessoa seja de baixa renda, então ele ingressa na universidade. E aí agora um serviço a mais que a Prefeitura disponibiliza é colocá-lo, prepará-lo para a carreira, para o trabalho, para o emprego e para a carreira. Então, o Núcleo de Empregabilidade e Carreira, que será instalado amanhã, será lançado amanhã à tarde, ele visa dar toda uma formação, um suporte necessário para que o nosso bolsista possa entrar com qualificação no mercado de trabalho. Agora, que tipo de serviço é oferecido? A gente sabe que é o Núcleo de Empregabilidade, que há cursos de preparação, mas de que forma, na prática, o aluno vai receber esse conhecimento repassado por gente, inclusive que a senhora falou, que a nível nacional já tem experiência com esse tipo de serviço? Sim, a Prefeitura está firmando parceria, já firmou parceria com o Cine, né, que disponibiliza vagas e outras também vagas privadas que nós disponibilizamos. E aí nós temos um time já de pessoas na sociedade, de empresas reconhecidas como a Action, a SB Consultoria, Coaching, a Singulari, a Levier e outras tantas que nós estamos fazendo contato, elas estão somando com a gente para fazer um trabalho de qualificação. Nessa área de como se preparar para uma entrevista, como se fazer um bom currículo, como se fazer uma pesquisa de mercado, ou seja, um conjunto de ações que a ESP vai disponibilizar via todas as mídias, as tecnologias, por mailing, por Facebook, por WhatsApp, todos os meios que a gente tem de comunicação com o nosso bolsista, nós vamos estar em contato direto, sempre oferecendo as vagas e oferecendo suporte na carreira para ele conseguir essa vaga e esse emprego. Olha aí, Daniela, você de casa, segunda participação ao vivo aqui no Manhã no Ar, só notícia boa. Eu adoro isso, repassar serviço para você aí de casa, principalmente para quem está interessado em realmente se qualificar. Só para encerrar nossa participação aqui, professora, quem está em casa, se interessou, como é que pode buscar esse serviço? Tem alguma ferramenta que nesse momento a pessoa vá lá e já tenha acesso ao serviço? Nós temos um Facebook do Bolsa Universidade que ele é voltado para o nosso público. Então, esse serviço é voltado para o nosso bolsista do Bolsa Universidade. Então, nós temos uma alegria enorme, nós temos efetivamente mais de 17 mil bolsistas nesse programa. Então, é como se a Prefeitura tivesse uma grande universidade também com esse público. Então, esse serviço é voltado para esse público e esse público já pode acessar por meio de todas as mídias que a gente se comunica. E amanhã também mais uma novidade, amanhã na hora, às 15 horas, na Escola de Serviço Público, será feito esse lançamento oficial, todos estão convidados, as empresas que queiram somar também com a gente parceria, as portas estão abertas e nesse momento será lançado um edital para a criação da logo do Núcleo de Empregabilidade e Carreira, o NEC. Ele será aberto para os nossos bolsistas com premiações, né? E a gente quer também envolver nesse sentido nossos bolsistas. Ok, professora, obrigado pela participação e parabéns ao NEC. Muito obrigada. Daniela, então tá aí, para você aí de casa se interessou, quer saber um pouquinho mais, entra agora lá no facebook.com/Bolsa Universidade Manaus. Você tem todas as informações sobre o lançamento desse núcleo. É claro, você pode se qualificar, você pode se preparar para o mercado de trabalho. Tem aí duas vantagens. Primeiro, você já é bolsista do Bolsa Universidade, não paga para estudar ou paga só a metade. E depois, olha só que bacana, ainda pode se qualificar e preparado para o mercado de trabalho. A competitividade, Daniela, como a professora me disse ainda há pouco, quem fazem são os próprios alunos. Então vamos lá, correr atrás dessa qualificação. Isso aí, Rômulo, muito obrigado, obrigadíssimo também a professora Luísa que esteve aqui com a gente, prestando essas informações tão importantes. Inclusive, a gente colocou o link na nossa página no Facebook, olha só. Aqui você consegue acessar, aqui para mais informações sobre o Bolsa Universidade de Manaus, acesse bem aqui, exatamente nesse ponto aqui, e a gente está dando
Então, essa dica, como acessar, conseguir aí a sua tão esperada vaga no mercado de trabalho. Que bom para todo mundo isso. Olha só, vamos mudar de assunto. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, visitou ontem municípios atingidos pela cheia no interior do Amazonas. O ministro também acertou com o governador José Mello ajuda humanitária às vítimas da enchente. Ele deve ter ficado bem impressionado com o que viu. Vamos ver. Na reunião com o governador e a Defesa Civil do Estado, o ministro da Integração Nacional confirmou a parceria do governo federal para levar ajuda às famílias atingidas pela enchente no interior. Já deflagramos o encaminhamento das cestas básicas. É uma cesta básica robusta, uma cesta básica que dá para uma família de 4 pessoas durante 30 dias. Ela tem mais de 35 quilos de alimentos e nós vamos estar encaminhando as cestas básicas, nós vamos estar encaminhando os kits de limpeza e de higiene, água potável e colchão. Esse é o nosso apoio emergencial humanitário. A Defesa Civil vai ficar responsável pela logística, principalmente nas áreas mais isoladas. Planejamento em conjunto, o governo do estado e o governo federal, já para os municípios já que estão em situação de emergência atualizados, os que vão também entrar, então já está sendo feito esse planejamento, uma equipe nossa agora, um staff nosso agora e do governo federal já estão se reunindo justamente para passar todas essas ideias, todo esse planejamento logístico para que não haja nenhuma intempérie, nenhum surgimento de algum obstáculo ou dificuldade. Essa ajuda vai ser encaminhada para os 24 municípios em estado de emergência e 1 em calamidade pública. E a situação pode ficar ainda pior. Na lista do governo federal, 6 municípios já estão em estado de atenção e outros 4 em alerta. Até agora, o estado já gastou 30 milhões de reais com a cheia e a previsão é que esses gastos aumentem. Eu estou imaginando que nós vamos investir mais uns 5 milhões para atender a totalidade dos municípios este ano, né? O governo federal a ajuda que ele está dando aos municípios é de cestas básicas, de material de limpeza, eu não sei o quanto isso importa. Eu sei que o meu governo vai, este ano, investir algo em torno de 37, 38 milhões de reais para esse atendimento. É isso aí, olha só, o período de cheia é tempo de alerta também, não só por todos esses problemas que a água causa na vida das pessoas, mas também pelas doenças infecciosas, como hepatite e leptospirose, que podem ser transmitidas pela água, como a gente sabe, por alimentos contaminados também. Por isso, a Prefeitura iniciou os trabalhos de prevenção nas áreas mais atingidas. Vamos ver. Dona Marilza resolveu definitivamente o problema da cheia. Elevou todo o piso de sua casa. Há 15 anos, morando às margens do rio, ela teve que aprender a se proteger. Eu coloco hipoclorito na água, quando chega nesse período, né? Mas independente desse período, a gente compra água de garrafão para a gente tomar. E aí não tem jeito também, a senhora acaba não usando essa água aqui? Não uso. Só mesmo com a água da torneira mesmo e coloco hipoclorito. O kit com hipoclorito de sódio e soro foi entregue pelas agentes de saúde da Prefeitura. Todos os anos, esse trabalho é intensificado durante o período chuvoso. A nossa preocupação é porque, como vocês já acompanharam, né, tem muito lixo. Então, assim, essas águas são altamente contaminadas, né? E a população consome essa água. E aí a gente traz hipoclorito de sódio e soro de reidratação oral, porque eles podem, as crianças que tiverem com diarreia ou adultos, diarreia e vômito, eles possam consumir para se reidratar. Um dos maiores problemas nesse período é o contato com a água contaminada. Como vocês podem ver, aqui nesse espaço existe bastante lixo e a água está muito poluída. Mas mesmo assim a população acaba utilizando esse espaço aqui como balneário nos fins de semana. Seu Antônio diz que o costume é antigo, mas na época que ele brincava, as águas ainda eram limpas. Antigamente isso aqui realmente era muito bom. O pessoal tomava banho aqui direto, tinha quase uma ponta negra em termos. Isso é algo em torno de 30 anos atrás. Hoje em dia, gurizada que não tem noção do perigo que pode causar, geralmente eles tomam banho no final de semana. Aliás, todo dia, né? E a brincadeira pode ter sérias consequências. Mas, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Saúde do município, houve uma diminuição no registro de casos das hepatites A e E leptospirose. Essas não são as únicas doenças ocasionadas pelo acúmulo de lixo nos igarapés. Nesta casa, todas as crianças apresentam lesões na pele. E o caso do irmão mais velho é ainda pior. Ele tem problema na visão, ele não enxerga.
Até ontem ele caiu na água, andando por cima dessas taubas aqui, o bichinho caiu, né? E ficou todo vermelho. A quentura do sol, que o alumínio está muito baixo, vem para cima dele, queima a pelinha dele. Tudo é muito complicado a situação dessa família, muito mesmo. É muito complicado e muito triste mesmo. A gente espera que as pessoas que estejam recebendo esses kits para melhorar a qualidade da água façam uso dele, porque realmente é importante, pode ser a diferença entre a vida e a morte, e cuide sobretudo das crianças que estão aí tão próximo à água, e uma água contaminada, hein? Nós acabamos de receber um vídeo de um telespectador que mostra um exemplo de falta de segurança no trabalho. Olha só o vídeo. As imagens, como a gente pode ver, é de um homem em cima de uma loja fazendo um serviço. Ele está puxando um balde, inclusive. A gente vê que ele não está com equipamento nenhum de segurança, de acordo com o nosso telespectador, que não quis se identificar. Isso é lá na rua Criciúma, no bairro da Alvorada. Acidentes de trabalho, que inclusive foi o tema aqui no Manhã no Ar de hoje, ocasionado também por uns números muito altos. Manaus está na liderança, né, entre as capitais de acidentes de trabalho, e ontem 2 pessoas morreram em obras, 2 obras reparadas, mas as 2 na tarde de ontem em construção civil. E agora o nosso telespectador mostra mais esse flagrante de desrespeito à própria vida e à vida do outro também. E por falar em denúncia dos nossos telespectadores, na semana passada, você lembra, nós mostramos aqui no Manhã no Ar um vídeo onde a professora Maria de Jesus relatou o abandono da rua Marques de Olinda, no Parque das Laranjeiras. Pois é, nós prometemos ir ao local e fomos, viu? O repórter Rômulo de Castro mostra agora pra gente. Wilson, qualquer pessoa que escute falar que essa viela tomada por mato é uma rua, fica difícil de acreditar. Por aqui o que a gente vê é muito mato, buraco, alguns postes sem energia elétrica e muitos problemas. Mas acredite, esta é a rua Marquês de Olinda. Fica aqui no bairro Parque das Laranjeiras e tem, nos últimos meses, sido motivo de dor de cabeça para os moradores dessas bandas. Aqui, por exemplo, a gente andando, parte desse mato que veio para o meio da pista esconde buracos. Olha aqui, Domingos, mostra para quem está em casa ver. Então, até mesmo para se andar sozinho aqui, dar uma volta a pé, a situação fica bastante arriscada. Isso aqui já virou uma espécie de bueiro e muitos deles estão escondidos aqui pela lateral. É a situação pela qual estão vivendo esses moradores e, segundo eles, a prefeitura já foi acionada algumas vezes. Até agora, nenhuma providência foi tomada. Dona Maria, e a gente está aqui realmente comprovando que não está fácil. Você vê que não é fácil viver assim, ainda mais agora com tanta chuva. E aqui, em pleno Parque das Laranjeiras. Você sai daqui 40 metros, e aí você já vê a grande civilização, né? Aí o asfalto bom, que nos ignoraram totalmente essa parte. Quem chega ali jura que está entrando no matagal. A senhora disse que vocês já procuraram a prefeitura, já ligaram, já denunciaram a situação. Qual é a resposta deles? Olha, dizem que já consta que tem asfalto, tem luz, tem água, já vieram até próximo daqui. Eu não sei por que ignoraram a sequência da rua. Na verdade, ficava difícil ver como o mato está cobrindo, né? Mas nós também falamos para a equipe, eles prometeram, garantiram que iam trabalhar, mas não fizeram isso. Manaus, mas parece que a gente acabou de chegar num sítio. Tá ruim aqui, não tá? Mas aqui tá condições aqui para vocês verem, né? Tá meio ruim, né? Eu no Parque da Laranjeira, né? O matagal aqui é muito assalto. A gente está correndo atrás, vai para um canto, vai para o outro, recorre lá na prefeitura, não, vai mandar uma equipe lá e nunca vem. Infelizmente, essa situação. Infelizmente mesmo, essa reportagem que você viu, o Rômulo chamou o Wilson, porque ela também foi para o Alô Amazonas, né, que é o nosso programa comunitário. A Dona Maria de Jesus, enfim, a gente viu quem era a Dona Maria de Jesus, ela foi assim, uma fofa, quase uma repórter no vídeo que ela mandou, muito bem narrado, né, todo esse drama que os moradores dessa rua vivem. Essa matéria foi para o Alô Amazonas, também aqui para o Manhã no Ar, e a gente espera sinceramente que possa ser feito alguma coisa. Em resposta aos moradores, inclusive, a Secretaria de Obras
Obras do município informou que as equipes do Distrito de Obras da área central estão concentradas agora nas 22 vias do Parque das Nações. A Rua Marques de Olinda, que você viu aí na reportagem, será atendida na sequência. A previsão é de que a via seja contemplada na próxima semana e, é claro, a gente continua acompanhando o caso da rua mandada pela telespectadora Maria de Jesus aqui para o Manhã no Ar. Olha só, são 7 horas e 33 minutos, a gente vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho falando de esporte. Carol Queiroz está de volta, gente. E agora é hora do esporte com a Carol Queiroz, que está de volta para contar para a gente, inclusive, tudo sobre essa viagem. Eu só acompanhei nas redes sociais, hein, Carol? Quem segue aí a Carol no Instagram, no Facebook, só postou selfie com gente bacana. Xuxa, o nadador Xuxa. Quem mais, Carol? Me lembra aí. Você viu, Dani? Que bacana, bom dia pra você. Teve um monte de gente bacana mesmo, viu? Xuxa, Fabiana Murer, a gente falou com muita gente bacana aí do esporte. Inclusive, Dani, pra gente iniciar esse assunto aí da minha viagem, vou pedir pra colocar aqui no telão, olha só, é notícia lá no R7, Fabiana Murer, que vai estar nos Jogos Pan-Americanos, conversou com exclusividade com a nossa equipe, contou tudo, viu, Dani? Sobre a ida dela para o PAN, falou sobre a preparação, falou sobre a carreira, falou que ela pretende parar daqui a pouco e mais ou menos depois aí das Olimpíadas do ano que vem, mas recebeu a gente muito bem lá no centro de treinamento dela, lá em São Caetano do Sul, cidade aí de São Paulo, onde nós estivemos. Passamos por outras cidades do interior de São Paulo também, para conversar com muita gente, viu, Dani? Entrevistamos, por exemplo, também as meninas do futebol feminino, né, da seleção de futebol feminino, que também vão estar no Pan-Americano. Foi muito bacana, viu, Dani? Fizeram até um som lá pra gente. E olha, só tem gente boa. A gente foi também para o Rio de Janeiro, pudemos conversar com muitos nomes importantes do esporte. Dani, só vou te falar uma, tá? Gravei em Búzios, que tal? Ai, já quero muito. Búzios é tudo de bom, né? Mas o que tem de bom em Búzios? Tem gente treinando em Búzios? Pra quê? Tem gente treinando em Búzios, sim, Dani, principalmente os esportes aquáticos, viu? Olha, pessoal que legal. Do windsurf, do remo, da vela. Conversamos com a filha do Tomber Grael, olha só que bacana, ela que veleja, né? E a gente falou com ela, acompanhamos um dia de treino. Foi muito bacana. Até eu me arrisquei, até eu velejei, Dani, sabia? Mentira, mas é muito difícil, Carol, não é não? Ah, é muito difícil, viu? É muito difícil, é muita técnica, é muita força, tem que entender de vento. Nossa, pra mim foi demais, viu? Eu consegui, assim, bem pouquinho, mas só a experiência de estar lá, né, Dani, em Búzios, acompanhando o treino, né, delas que são campeãs aí mundiais, né, as melhores do mundo na vela, foi muito bacana, viu? E olha, isso é só o começo. E me diz uma coisa, a gente vai poder ver aí, se deleitar com essas reportagens maravilhosas a partir de quando, Queiroz? Carol Queiroz? Pois é, Dani, então, olha, vai ter Parintins, aí depois de Parintins, uma semaninha antes de começar o Pan-Americano, a gente já vai mostrar tudo pra você aqui sobre essa preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Pan-Americanos que acontecem esse ano lá em Toronto, no Canadá. A gente vai mostrar toda essa preparação para você e na semana seguinte a gente vai estar lá direto ao vivo do Canadá, trazendo todas as informações, tudo que acontece por lá, viu, Dani? A movimentação na Vila Olímpica, como é que os atletas, né, brasileiros vão estar lá no PAN. Vamos mostrar também o que os torcedores, quem é que vai para lá, o que essas pessoas fazem, como é que elas comem, como é que elas vivem, o que elas fazem enquanto não estão vendo as competições, enfim, tudo a gente vai trazer ao vivo. Vamos estar ao vivo aqui no Manhã no Ar, viu? Direto lá do Canadá. Ai, que chique, não vejo a hora então de julho chegar. Que Pois legal, é. Carol. Diga lá, tem mais informações de esporte também agora, né? Tem mais informações passando o PAN, Dani, vamos falar do nosso esporte daqui agora. Você sabia que o pole dance, Dani, também é um esporte? Você sabia disso, né? Sabia. Inclusive a Vivian, né, uma colega nossa jornalista, também pratica esse esporte, destaque aí nacional desse esporte. Pois é verdade. Olha, em Manaus, 2 atletas já estão se preparando aí para o Pan-Americano dessa modalidade que acontece no Rio de Janeiro. E os jurados, Dani, vão avaliar aí critérios técnicos, né, de execução e artísticos, como maquiagem, figurino e musicalidade. Que tal, hein? Vamos ver. Movimentos firmes, sensuais, técnicas que exigem força, equilíbrio e sincronia. Este é o pole dance, que também é uma modalidade esportiva.
em Manaus, 2 atletas treinam cerca de 3 horas por dia para participar pela primeira vez de uma competição. Flávia começou a praticar em 2013, Daniela em 2014. Mas apesar da diferença de 1 ano e das profissões, porque Flávia é engenheira e Daniela é bailarina, elas têm algo em comum. São apaixonadas pelo pole dance e hoje formam a primeira dupla que vai participar do Pan-Americano no Rio de Janeiro, entre os dias 29 e 31 deste mês. Pra gente é muito interessante isso, acho que para todo mundo que faz pole dance no Brasil, porque é uma competição que está dentro do maior evento multiesportivo do mundo, que tem edição aqui no Brasil também, o Arnold Classic, né, que é do ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger. Então são mais de 20 modalidades esportivas reunidas, acho que chega a 30, e o pole dance é uma dessas modalidades. Então é um evento que reúne os melhores pole dancers do mundo, então para elas, só em ter a oportunidade de competir, de estar perto dessas pessoas que já são experts, assim, pra gente é muito valioso isso, poder também estar fazendo workshops com eles e competir mesmo. A nota final de cada atleta vai ser dividida em 3 partes: técnica, execução e artística. Elas não revelaram a coreografia completa das barras fixa e giratória. O segredo vai ficar guardado até o dia da disputa. Mas Flávia garante uma boa apresentação, já que a dupla está bem entrosada. Olha, eu conheço a Dani há pouquíssimo tempo, ela é bem nova no pole, mas assim, desde o momento que ela entrou, a gente se deu muito bem, no entanto que foi a primeira pessoa que eu pensei em chamar para ser a minha parceira, até porque ela é muito boa e não teria com certeza a parceira melhor. Estar bailarina e acrobata é uma vantagem para Daniela executar os movimentos. Ajuda muito e a experiência com palco também. Conta muito, me deixa um pouco tranquila, mas eu não estou 100% tranquila, ainda fico nervosinha pensando na nossa competição. A viagem está marcada para o dia 27. Até lá, ainda dá tempo de aprimorar a coreografia. Para essas 2 feras, o nosso boa sorte! Tá certo, boa sorte para elas mesmo, né, que possam fazer aí uma boa apresentação. E, gente, o Amazonas tem mais uma representante no fisiculturismo, viu? Daniele Castilho vai disputar em julho o Campeonato Brasileiro da modalidade e tá treinando pesado para tentar o primeiro título. 31 anos, 1,68 m de altura, 70 quilos e apenas 8% de gordura. Essa é a Daniele, que estreia no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo no dia 11 de julho. Para conseguir manter esse corpo, uma rotina pesada de treinos e alimentação. A alimentação é feita de 3 em 3 horas. A quantidade de carboidrato e proteína é bem pesada para essa fase da preparação. Tem que beber água bastante, tem que ter um cuidado dobrado com a minha saúde, eu não posso baixar a imunidade. E aí dá tempo de fazer as alimentações no meio do trabalho, no meio do... Tá, a gente tem uma bag térmica que coloca tudo bem organizadinho, aí de 3 em 3 horas eu vou lá, eu já pego ela, como, onde tiver, dou uma esquentadinha se der, senão nem se preocupa com isso, mas o importante é fazer as alimentações de 3 em 3 horas. No caso da Daniele, não existe essa história de dia do lixo, aquele que as pessoas escolhem para sair da rotina. Pizza, por exemplo, sem chance. Pizza nessa fase não. Assim, a preparação total são 6 meses. Os 3 primeiros meses a gente pode se permitir uma refeição no final de semana, uma pizza, um doce, mas esses 3 que antecedem o campeonato não dá para sair mesmo. É difícil? É muito. Mulher então, né, tem uma tendência doce, um desespero por doce, então é complicado, mas a gente consegue seguir direitinho. O treinador dela também é atleta e bem conhecido. Bernardo Cesarino é quem acompanha e prepara todos os treinamentos dela. Ela responde bem a dieta, ela responde bem a suplementação, treino. Eu digo até que ela o apelido dela é Frankenstein, porque realmente ela é fora de série, é uma monstrinha. Daniele vai competir na categoria Body Fitness, em que as mulheres desenvolvem mais os membros superiores. E você deve estar se perguntando onde fica a feminilidade, né? Perde um pouco, porque essa categoria que eu vou participar, ela é totalmente fora do padrão brasileiro, né? Feminino, é uma categoria em formato V. Foge totalmente do padrão, mas quando você tem o amor ao esporte como eu tenho, isso é de menos, assim. Eu penso em seguir uma carreira profissional, então eu tenho que me enquadrar no padrão da categoria.
Nossa, boa sorte para ela também, nossa representante aí no fisiculturismo. Ô Dani, o que você acha, hein? É muito controverso, né? Tem gente que acha bonito, tem gente que não acha esse corpo assim mais todo dividido e tal. Totalmente trabalhado, né? É, bem trabalhado. Eu acho, no mínimo, corajoso, viu? Porque tem que ter muita dedicação para chegar nesse resultado, muito, como ela falou mesmo, a Daniele Cruz, né? O nome dela, como ela falou, tem que ter amor mesmo, né? Você tem que... É um estilo de vida que ela faz uma série de sacrifícios, sem dúvida nenhuma, para ter esse corpo. E a gente espera, como você falou, que a Daniele Cruz, nossa representante, saia muito bem nessa competição, né, Carol? É isso mesmo, verdade, Dani. Bom, a gente fica por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais esporte aqui no Manhã no Ar. Obrigada, Beijo. Carolzinha. Beijo, até amanhã. Até. Essa semana, uma programação especial foi preparada para lembrar o Dia Internacional do Museu, comemorado ontem. O tema é Museus para uma Sociedade Sustentável e pode ser conferido até o próximo sábado. História por todos os lados. Esse é o principal atrativo do Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus. O museu tem exposições permanentes, como a Sala dos Prefeitos, uma coleção do artista Tiago de Mello e a Sala de Videoarte. E na Semana Nacional do Museu, o Paço ficou ainda mais colorido. Isso por conta da primeira mostra de artes visuais, que conta com obras de 11 artistas amazonenses. A Semana dos Museus ela vai até o sábado. Nós estamos convidando também as escolas municipais para estarem fazendo as visitas guiadas no prédio do Paço da Liberdade. E não apenas aqui no Paço da Liberdade, mas todos os museus da cidade de Manaus estão de portas abertas para celebrar a Semana dos Museus. Uma das coisas mais interessantes aqui na exposição do Paço Municipal é a sala de arqueologia. Aqui, durante a restauração que aconteceu em 2013, foi identificado um verdadeiro sítio arqueológico. Se a gente olhar para baixo, a gente consegue ver uma urna funerária que continha os restos mortais de povos indígenas que moraram aqui. A datação deve ser de 900 anos antes de Cristo. E essa parte aqui foi a mais legal, assim, que eu gostei. Bem legal mesmo. E ele estava contando a história, né, que isso daqui já está aqui muito antes de ser construído, então tu fica meio assim, caramba. O Museu Amazônico também entra na programação nacional. Aqui, a exposição é sobre duas tribos indígenas, os tucanos e os dessanos. Eles acreditam que a humanidade foi parida pela cobra. Sobre esse trabalho, o Márcio Souza e o Odísio Figueira escreveram o seguinte: o trovão cobra-barco navegou no Lago de Leite, atravessou a imensidão do mundo interior, até que um dia Sulam Palamim lançou sua lança. Era a primeira casa da iniciação, onde todos os homens iriam viver com o possível e trabalhar apenas o necessário. Que lindo, que poesia linda! Olha só, você, professor, aproveite, leve seus alunos, vamos prestigiar os nossos museus. Você, mãe, pai, aproveita aí ao longo da semana, arranja um tempinho para os filhos, no sábado, inclusive, e vamos prestigiar o que é nosso, vamos prestigiar os nossos museus. Além do Paço, o Centro de Memória do TRT exibe Amazônia em Escultura, uma exposição com obras de artistas amazonenses que ficará à mostra até o dia 1º de junho, de segunda a sexta, de 9 até as 2 da tarde. Vamos lá prestigiar também, que cultura é tudo de bom. E o vencedor da 5ª etapa do Comida de Boteco foi divulgado ontem. 17 restaurantes participaram da disputa, que é deliciosa, né? Vamos combinar. E o campeão do Comida de Boteco de 2015 foi o Ovelhas Negras Boteco. Essa é a primeira vez que o bar participa da competição. Com um tiragosto mini kafta de carne com farofa amazônica, o local conquistou o título deste ano de melhor comida de boteco de Manaus. A nossa kafta, graças a Deus, a nossa kafta é muito aceita no boteco. Ela tem um sabor totalmente diferenciado das outras e acompanhado com a farofa fez o casamento perfeito. Já vamos começar a elaborar novas receitas para em 2016
estar entre os melhores de novo. Durante 24 dias, o público pôde experimentar 17 petiscos inéditos e durante esse período, o júri formado por profissionais da gastronomia e jornalistas avaliaram critérios como limpeza do estabelecimento, atendimento e temperatura da bebida. Foi interessante porque foi uma edição nacional, pela primeira vez o Comida de Boteco esteve presente em todas as regiões do país. E eu também acho que foi muito legal por ter o tema fruta, levar a fruta para a mesa do boteco foi um desafio muito bem aceito por eles, trabalhado regionalmente de uma maneira bem criativa. Parabéns, então, ao campeão. Delícia, né, gente? Eu sei que é hora do café da manhã ainda, mas a gente vê todas essas gordurices deliciosas, né, de boteco. Quem não dá água na boca uma hora dessa, vamos aproveitar lá. Hoje ainda é terça-feira, mas dá tempo aí de um happy hour, tem aí o fim de semana também, quinta, sexta, quinta já começa, sexta, sábado. Vamos aproveitar e ir lá no site ver quais são os estabelecimentos, né, os restaurantes que participaram do Comida de Boteco e lá prestigiar os nossos talentos gastronômicos da terra. Vamos ver agora alguns assuntos para estar atento hoje, nossos assuntos do dia. Olha só. A Leão realiza sessão especial em homenagem à Assembleia Legislativa, realiza sessão especial em homenagem aos 50 anos de Parintins, agora às 11 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Amazonas. A solenidade homenageia todos os artistas que, de forma direta ou indireta, participaram da história dos bumbás nos últimos 50 anos. É o nosso festival folclórico de Parintins, sendo prestigiado pela Assembleia do Amazonas. Outro assunto do dia, amazonenses podem participar do Plano Estadual de Educação até o dia 23 agora de maio pelo www.pee.am.gov.br. Lembrando que começa hoje, o objetivo é convocar a sociedade amazonense de um modo geral para participar aí do dia D de estudo sobre o Plano Estadual de Educação e debates estratégicos, né, debates de estratégias para se atingir aí as 21 metas propostas pelo plano, todos pela educação. A gente realmente tem que juntar esforços para ter uma qualidade de educação melhor em nosso estado. Vamos para outros assuntos, então, do dia. Mototaxistas que perderam a segunda fase terão nova chance. Então, olha só, é só hoje, gente, no SMTU de Flores, de 9 da manhã até meio-dia. A Prefeitura de Manaus pretende dar mais uma oportunidade para que todos os interessados possam participar do concurso para a prestação de serviço, né, os mototaxistas. Os licitantes concorrem a 1.635 vagas de permissionários, lembrando que é hoje na SMTU. Mais um assunto do dia, IFAM abre inscrições para cursos técnicos. Vamos ver quando? Até o dia 7 de junho, na www.ifam.edu.br/portal. A inscrição é R$20, são 2.500 vagas destinadas aos municípios de Quari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, Maués, Parintins e Presidente Figueiredo. Além dos polos, né, que já existem, anota aí, Barreirinha, Borba, Iranduba, Manaquiri, Nhamundá e Novo Airão. Aproveita e vai lá e participa. Esses são assuntos que a nossa produção selecionou para você ficar atento no dia de hoje, porque o Manhã no Ar está terminando agora, 7h54. Tchau, gente. Beijo. Até amanhã.